Vamos lá, vamos falar da situação financeira do Atlético, porque ela é muito preocupante. E preocupante por quê? A gente está falando, em 2024, do ano de maior arrecadação da história do Atlético, uma arrecadação recorde com o futebol, que ela não vai acontecer de forma recorrente. O Atlético não vai chegar todo ano na final da Copa do Brasil e da final da Copa do Libertadores. Isso é muito difícil que aconteça. Por mais dinheiro que o clube tenha, isso é muito difícil que se repita todo ano. Então a gente está falando já de um ano excepcional. A gente está falando da venda no final do ano passado de um dos principais jogadores do clube em uma das maiores transações da história do Atlético, que foi a venda do Paulinho para o Palmeiras. E ainda assim a gente teve um aumento significativo na dívida, de 100 milhões de reais. É um valor muito grande para se aumentar a dívida. E aí, é claro que a gente não vai ficar batendo toda semana, ou sempre nesse assunto, porque já debatemos lá atrás, quando o Atlético se transformou em SAF, no quão problemática foi essa transação, pelo fato dos mesmos compradores serem os vendedores, e a gente já falou muito a respeito disso aqui. O ponto que a gente precisa debater hoje, porque agora não dá para discutir mais, ou não convém discutir mais a formação da SAF do Atlético, o que a gente precisa debater agora é a situação atual, olhar para o retrato atual, e para o que foi falado lá atrás. A informação era que em 2026, o Atlético já teria a sua dívida equalizada. Depois esse número foi para 2028. E agora já não tem mais nem prazo. A dívida, em vez de ser equalizada, ela está aumentando mesmo, repito, num ano de recorde de arrecadação por parte do Atlético. Então isso precisa ficar muito claro e isso precisa ser debatido. Por quê? Ou mentiram lá atrás, ou foram absolutamente incompetentes. Não tem outro caminho. Porque a gente está falando de um erro gigantesco. A gente está falando de uma dívida lá atrás que estava projetada para 2025 em 400 milhões de reais e que hoje ela é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. 1 bilhão não é margem de erro. Porque é lógico que quando você vai fazer um planejamento financeiro para um clube desse tamanho, você é surpreendido no caminho com muitas coisas, né? Os donos do Atlético têm falado muito a respeito da questão da taxa de juros, que de fato era esperada terminar o ano em 8, terminou o ano em 12. E isso é significativo, evidentemente. Mas não é só isso que justifica uma diferença de 1 bilhão de reais no planejamento lá de trás para agora. Então, assim, esse assunto precisa ser debatido profundamente, o Atlético precisa encontrar soluções. Eu vejo 3 caminhos possíveis para o Atlético. O primeiro caminho é apertar o cinto. Apertar o cinto. E para isso precisa falar a verdade com o torcedor, que é difícil. Difícil falar a verdade com o torcedor. Mentir às vezes é mais fácil. Mas você precisa chegar para o torcedor e explicar. Olha, a situação financeira ela é caótica, o clube não tem como pagar a dívida dessa forma, nós vamos ter que reduzir brutalmente o investimento para que o clube consiga pagar a dívida. Vai precisar ter coragem para fazer isso. Primeiro porque o discurso lá atrás era muito diferente, era de contratar um Hulk por ano, e agora vai ter que ser de vender um Hulk por ano. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a recuperação judicial. O Atlético é o único clube que se transformou em SAF com uma dívida gigantesca e que optou por não fazer a recuperação judicial. Porque não interessa aos donos, porque, de certa forma, eles são os credores. Enfim, é uma situação complexa. Então, essa recuperação judicial ela não foi um caminho definido pelo clube, mas seria uma possibilidade para equalizar essa dívida. Ou a terceira, Miranda, é colocar muito dinheiro. Vai ter que aportar bastante dinheiro para conseguir respirar, porque a tendência é essa dívida aumentar. A situação do Galo não está fácil, Grace. Começando aí da terceira, se não forem os próprios investidores que estão lá dentro, quem teria interesse em investir numa empresa que não está conseguindo fechar suas contas? Tem que ser alguém muito apaixonado, que não preocupasse com o retorno financeiro. Aí você vai ter que mover pelo coração algum investidor que quer ajudar o Galo, porque não tem perspectiva de fechar o ano no verde. A perspectiva é que as dívidas aumentem, então não há interesse de um investidor pensando na parte econômica. Vai ser só na parte da paixão, na parte da emoção. Os próprios investidores que estão lá dentro, eles estão preocupados com o dinheiro? Talvez sim, porque a RJ eu acredito que fosse a melhor opção. Por mais que esteja dentro da lei, eu não acho que a RJ é muito legal, principalmente para os credores. Ela é péssima para o credor. Ela é um favorecimento gigantesco para a empresa que está devendo. Ela é ruim para o credor, mas talvez numa situação em que não houvesse, por exemplo, nem margem para pagamento, a RJ pelo menos garante solução. ela pode garantir que você vai receber Exatamente. o seu dinheiro. Né?
O problema é que, como a gente tá no Brasil, às vezes eles usam da RJ Aí é outra história. para fazer, né? Se beneficia da lei, sendo que poderia ter outras soluções melhores. E o Galo não optou por isso. Essa, para mim, é a melhor solução. Porque a solução também de uma austeridade, de diminuir muitos custos, você também, na teoria, tá? Na teoria, você diminui premiação, você diminui visibilidade. Porque seu time, na teoria, vai ganhar menos. Você passa a ter que ser muito mais competente nas decisões. Cara, e é muito difícil de futebol. A gente tá vendo que o dinheiro é completamente proporcional aos diretamente resultados. Ligado aos resultados. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, o próprio Galo, o Cruzeiro a gente vai ver agora. O dinheiro tá ligado ao resultado desportivo. Então, se o Atlético passa de 20, 25 milhões de folha para 10, a possibilidade dele chegar em finais, como ele chegou ano passado, diminui muito. E os prêmios que chegaram a 200 milhões quase, eles vão se reduzir a 50. Então, é uma conta muito difícil de fazer quando você fala, vou adotar austeridade total, não invisto mais, minha folha vai reduzir pela metade. A chance de você diminuir sua receita também, ela cresce muito, porque o próprio patrocinador que te pagaria 50, ele vai te pagar 30. Pô, se só tem moleque no plantel, meu time não vai estar na vitrine, seu time não vai estar na vitrine, eu te pago menos. Então é uma conta muito difícil de ser feita. Mas, dito tudo isso, a RJ, né, a recuperação judicial, é o mais plausível, pensando em Galo, pensando no Atlético, a se fazer nesse momento. E aí, Cabidão, situação complicada, né? Não, é difícil porque quando a gente pensa que o Atlético teve superávit e a dívida aumentou, você fala assim, cara, é juros comendo em cima de juros. Rapidinho, e a venda do Paulinho tá incluso já nesse balanço, né? Sim, foi feita no ano passado ainda. O Galo tem 80% do passe. 90 milhões de reais o Bruno Musi falou ontem, que ficou mais ou menos com o 80% significa mais ou menos 90 milhões de reais. Que seria, então, sem a venda do Paulinho, 180 de déficit. Seria 1,5 bilhão de dívida. 90 milhões de déficit passaria para 180 de déficit, mais ou menos, né? Não, a situação do Atlético é de se repensar algumas coisas. Ou traz, como o próprio Iguinho falou, ou traz um investidor, só que aí eu não sei qual que seria a ideia desse investidor investindo no Atlético com controle de outra pessoa. Eu também não sei como isso aconteceria. A gente vê nesses 2 últimos anos que a gente tem a lei da SAF de fato funcionando no Brasil, o que deixa a SAF muito boa para o investidor é a RJ. A RJ é que deixa atrativa a situação, né? É óbvio, eu tô falando de clubes endividados, tá, gente? Grandes clubes endividados. A partir do momento que você não tem essa RJ, cara, você tem um problema na sua mão. E aí, como resolver? O Grace já falou. Você vai ter que apertar o cinto. Mas apertar o cinto até que ponto? Vai resolver, né? Vai resolver? Cara, é difícil. É uma situação difícil e precisa ser debatida essa questão financeira do Atlético, porque de fato ela é muito grave e ela vai se agravando de novo, né? O Atlético teve a venda do Diamond, teve uma série de fatores, teve a própria criação da SAF, que teve ali um aporte que reduziu parte da dívida e tudo mais, mas se mostrou insuficiente e vai ser insuficiente. Aí você fala, não, vamos colocar aqui 200 milhões. Aí você coloca 200 milhões e ele some, ele desaparece. Ele some. Então, assim, é de fato preocupante. O Atlético vai precisar encontrar uma solução. E precisa encontrar uma solução de fato e fazer acontecer o quanto antes. Porque o juros está aí, cara. E a expectativa, inclusive, para 2025 é que esse juros aumente. As taxas devem aumentar ao longo de 2025. Então, é muito preocupante, porque vai virando uma bola de neve de novo, né? A gente debateu essa questão da bola de neve lá antes do Atlético se transformar em SAF. Aí parece que esse assunto ficou um pouco esquecido. O Atlético teve em 2023 para 2024 uma redução grande da dívida. No final. Mas eu quero pegar o de agora, a questão do elenco, os caras que estão indo embora. E nessa semana surgiram as informações das saídas, né, próximas aí de Zaratio e Batalha, cujos valores somados chegam a irrisórios 3 milhões de dólares. Irrisórios para a realidade do futebol. Não para a nossa, né? Mas 3 milhões de dólares para o Zaratio, você quer discutir o Zaratio? O Zaratio machuca muito. O Zaratio não tem sequência. O Zaratio já não ia querer renovar. Vamos lá. Não é por isso que você precisa vender o cara por 2 cocos, 2 limão ou a jaca. Não é? Não precisa. Mas tudo bem. Tá bom. Vamos engolir. E o Batalha? Qual vai ser o pano que nós vamos arrumar para passar? 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. É menos coco e limão do que o Zaratio. É um cacho de uva, no máximo. Uma maçãzinha.
diante dos valores que o futebol hoje movimenta, principalmente o futebol brasileiro. E aí eu preciso fazer alguns contrapontos, né? Rebater alguns contrapontos que foram feitos num post que eu fiz essa semana no Twitter. E aí, nós estamos aqui para debater, não é isso? Estou aqui para debater. Então vamos lá, a gente fala, tem comentário, tem réplica, pode ter tréplica, estamos aqui para isso, né? Eu não fujo do debate, eu não fujo de tema difícil. Então eu fiz um post lá no X essa semana que repercutiu muito mais até do que eu esperava sobre o espanto, a frustração que deve causar você virar uma SAF e perder jogador pro mercado argentino. Você não tá perdendo o cara pro Real Madrid, pro City, pro PSG, pro Shakhtar Donetsk, que seja, pro Zenit. Você tá perdendo pro Boca, todo estrupiado, todo ferrado, $1 milhão. E aí, eu soube de 2 contrapontos que foram feitos e eu quero explorá-los hoje aqui. O primeiro, poxa, Jorge, mas o mercado argentino, a economia argentina está em processo de melhora, sem dúvida. Os indicadores são animadores em relação à redução da inflação, enfim, ainda tem uma taxa de pobreza muito alta no país, mas de alguma forma, o enxugamento da máquina pública, a economia argentina dá sinais de reação agora com o mandato do Milei. Mas isso ainda não está refletido no futebol argentino, nos valores que o futebol argentino movimenta. Esse efeito, talvez o futebol argentino sinta no médio prazo, mas não imediatamente. Então vamos lá, para efeito de comparação. O Vélez foi o campeão argentino. Você sabe quanto ganha de premiação o campeão argentino? $500 mil. Ok? Guarda esse número aí. Converte para o câmbio de hoje aí, dá 3 milhões de reais, mais ou menos, né? $500 mil ganha o campeão argentino de premiação. Você sabe quanto ganhou o campeão brasileiro? 48 milhões de reais. Só com o título brasileiro. Se for pegar tudo que o Botafogo ganhou esse ano, dá mais de 200 milhões. Você sabe quanto o Atlético Mineiro ganhou esse ano pela sua participação no Campeonato Brasileiro? 19 milhões e 200 mil reais. Dá para comparar o que se movimenta de dinheiro aqui, o que se movimenta na Argentina? Dá para comparar o que se paga de salário aqui no Brasil para o que se paga na Argentina? Para você ter outra ideia, eu não sabia disso, o VSR me disse isso essa semana lá no De Placa, eu quase caí para trás. Você sabe qual é a segunda maior competição em termos de premiação do continente? A segunda que paga melhor no continente? A Copa Boliviana. Mais do que se paga na Argentina, mais do que se paga no Uruguai. Estamos falando de centros importantes aqui do futebol. Tá perdendo para a Boliviana, amigão. Para a Boliviana. E aí? Como que nós vamos passar esse pano, então, para a venda do Batalha por R$1 milhão? Um jogador que foi titular importantíssimo, um dos melhores do time em 2024. Fazendo uma outra função, jogando como zagueiro, entregando. É o melhor volante que tem no elenco. É titular. Com o Zarate você podia ainda... E com o Batalha nós vamos fazer o quê? Qual vai ser o argumento? Qual vai ser a justificativa? Não tem, né? Eu acho que não tem. Eu acho que realmente não tem. Então, é duro. É duro achar normal um negócio desse. É duro achar normal você perder Paulinho, você perder Batalha, você perder Zaratio e não ter reposição. Gabriel Menino e Patrick são as reposições. É com isso que o Atlético vai até o fim da temporada. É o Soteldo, cuja habilidade é incontestável, inquestionável, mas tem muitos problemas de foco, de comportamento, sabe? Aí a gente vê o torcedor reclamar na rede social. A gente vê o Hulk chegar e falar, tem que reforçar. A gente ouve informação que está sendo divulgada por aí de que o Cuca já estaria incomodado com a demora para contratações. E, enquanto isso, várias equipes se movimentando. Não preciso nem falar do rival, mas de outras equipes, fora até de Minas Gerais, fazendo movimentos. São Paulo trazendo jogador, Palmeiras trazendo jogador, Flamengo acabou de trazer um atacante lá do Karabag, enfim.